Alô, bem-vindos à nossa sala de testemunho. Hoje nós temos a alegria de ter a Lídia e o Ismael. Tem uma história como casal, mas principalmente uma história com Deus e daquilo que Deus tem chamado eles para fazer. Nós vamos ser muito abençoados e eu quero lhes apresentar Lidiane e Ismael. Nesta ordem, a gente sempre começa pelas mulheres. Então, eu sou a Lidiane. Falando um pouquinho do meu contexto familiar, né? Minha mãe de Santa Maria, meu pai de Rio Pardo, mas eu nascida e criada aqui. Somos em 3 irmãos, né? A minha mãe hoje falecida, o meu pai ainda não conhece os caminhos do Senhor, né? O nosso contexto, assim, religioso não era cristão, nós éramos de religião, de Umbanda, criada nessa religião, e também católico, porque era aquela questão, né? Um pouco religião, um pouco católico, era aquela mistura. Foi assim até mais ou menos os meus 17 anos. Porque quando eu já, né, ganhei as meninas, já não éramos mais praticantes, né? E os meus irmãos ainda também não são convertidos, né? E aí lá em casa, então, somos eu, o Isma e as meninas nos caminhos e tentando trazer a galera junto. Glória a Deus. Onde você nasceu, Isma? Então, eu sou de Cachoeira do Sul, nascido e criado lá até os 19 anos. Meus pais também, a mãe na verdade de Santa Maria, depois foi muito novinha para Rio Pardo, o pai de Capão do Valo, entre Cachoeira e Rio Pardo, tem uma cidadezinha ali em Candelária, Capão do Valo também, interior, mas foi criado mais em Rio Pardo. Criados dentro da igreja, mais ou menos, mas grande parte da vida dentro da igreja, eu também, né, conheci a igreja, não conheci Deus, na verdade, conheci a igreja lá desde pequenininho, desde pequeno mesmo. Tinha a roupinha que nem eu conto para o pessoal, eles tinham a roupa de domingo mesmo, né, chegava no domingo, tinha que botar aquela roupa chique, bonita, e ir pro culto, né, penteadinho, bonitinho, do jeito que a mãe arrumava e tinha que ir, não tinha outro. Criado desde pequeno. Uma família temente a Deus, na verdade uma mãe temente a Deus, um pai, né, raso. Então teve muita questão de traições, foi o que se sucedeu dentro da minha casa. Bastante. Crescemos, eu e meu irmão, somos em 3, tanto é que a minha irmã é fruto de uma traição, né? Enquanto minha mãe estava num canto do hospital ganhando meu irmão, a minha irmã estava também sendo ali concebida naquele momento também. Então foi uma coisa bem engraçada, mas, né, triste, mas engraçada. E então a gente já veio, né, numa família bem assim mesmo, bem já capenga, mas dentro da igreja também, desde pequeno. Foi mais ou menos isso. Um pouco da tua história com Deus, Lídia. Como é que foi chegar, criado no contexto do mundo dos espíritos e a busca por Deus? Como foi isso? Isso, então. A primeira vez, assim, que eu realmente tive contato com a questão de Jesus, e a primeira vez que me falaram de Jesus não foi uma abordagem tão bacana, porque ali da nossa proximidade, a primeira pessoa que se converteu foi a minha madrinha. E aí ela usava muito uma frase que, se não vai pelo amor, vai pela dor, se não vai pelo amor, vai pela dor. E a maneira que ela nos abordou era: vocês têm que largar tudo agora, senão vocês vão pro inferno, nada vai dar certo, mas muito assim, sabe? Muito. E aí, infelizmente acabou criando uma aversão, porque como assim, né? De que maneira isso? E aí a minha mãe, que era, né, de religião, acabou largando tudo, né, não era mais de religião porque ela tinha santos em casa, mas também não ia pra lugar nenhum. E aí eu acabei indo pro espiritismo.
Depois disso, aí eu conheci o Isma, porque o meu primeiro contato verdadeiramente, assim, com igreja, com o conhecimento, foi através do Isma. Porque como ele era de um contexto familiar cristão, algumas coisas que foi ensinado para ele quando ele era pequeno, ele tinha isso, alguns princípios ele tinha, né, guardado. E aí a minha sogra também, apesar da gente ter um início de relacionamento conturbado, sempre que ela tinha a oportunidade de me falar da palavra, ela me falava da palavra. A primeira Bíblia que eu tenho foi a minha sogra que me deu. E só que, pra mim, que não tinha muito conhecimento, era complicado, porque, como ele disse, o contexto familiar dele, digamos que os maiores problemas eram relacionados à traição. E ainda assim, ela buscava, ela orava, ela perdoava. Quantas vezes a gente ia aqui e acontecia alguma situação lá e ela, sabe, sempre... Pra mim, que não tinha o conhecimento de questão de submissão, de papel da mulher, era, nossa, como assim ela aceita tudo isso? Não, sabe, vai ser feliz. E aí ela, sempre que tinha oportunidade, ela me falava sobre Jesus, assim. E aí a primeira vez que eu realmente entrei em uma igreja foi quando a gente teve uma crise muito séria, assim, no nosso relacionamento, a gente tava pra se separar. E aí o Isma disse, Lid, a gente só vai conseguir resgatar o nosso casamento se a gente for pra igreja. E aí a gente foi pra igreja. O primeiro contato que a gente teve com a igreja foi na Universal. E aí também a gente entrou destruído, casamento, ele me disse que ia ser a salvação. E aí quando a gente entrou lá, o obreiro que nos recebeu, ele foi muito objetivo, né? Não sei qual é o problema de vocês, mas vocês só vão conseguir superar se vocês dizimar. Mas o que era dizimar? Eu não sabia. Não, de maneira alguma. E aí não deu certo. E aí a gente fez uma nova tentativa e aí a gente realmente foi e a gente congregou isso em 2012, né? Na Sena. E aí a gente ficou ali por um tempo, só que o Isma me levou, mas o Isma não ficou. E aí pra mim, que não tinha o entendimento, não fazia sentido, né? Eu ficar em um lugar onde eu, naquela primeira vez que eu fui, eu não era percebida, digamos assim, né? Tanto é que nessa primeira época que a gente foi, o Nata e a Helena já eram da igreja, tinha Cris já era, enfim, tinha alguns irmãos que hoje a gente tem muito contato, mas naquela época não nos percebiam, não, sabe? E aí eu fugi dele, sabe? Não fui mais, porque ele não ia, eu ia e não entendia nada, parei de ir também. E aí depois, em 2017, nós retornamos também para a igreja também, devido a uma crise conjugal. E aí a mesma questão de a gente só vai sobreviver se a gente for para a igreja. Mas aí dessa vez foi diferente a maneira que a gente foi acolhido, foi diferente a abordagem que a gente teve. E logo em seguida que a gente foi para a igreja, eu fiz o encontro com Deus. E ali para mim foi um divisor de águas, no sentido de entender o que era, sabe? Que não era igreja, não era. Pra mim era igreja, né? Pra mim era igreja. Entender a diferença, entender que não eram todos os caminhos que levavam a Deus, verdadeiramente. Porque no início eu tava indo buscando a igreja porque eu queria salvar o meu casamento, não queria me separar. E eu não entendia muitas coisas, mas eu sabia que eu queria continuar insistindo. E aí quando eu fui para aquele encontro com Deus, e aí aquelas ministrações, e também uma coisa assim que mexeu muito comigo, é porque a Vanessinha do Alex, ela foi minha colega de escola. E ela também, né, engravidou assim muito cedo, e aí eu lembro que aquilo foi no sentido de, nossa, ela era realmente tão quietinha, ela era tão... E foi meio que um susto, assim, né? E aí, nesse encontro com Deus que eu tive, eu tava assim, ó, muito quebrantada e no sentido de sozinha. Porque eu estava lá, teoricamente, sozinha, muitas mulheres conheciam, eu estava lá sozinha. E eu gosto muito de dança, muito. E aí, eu tava assim, chorando, e quando eu levanto os olhos, quem tava entrando e dançando era a Vanessinha. E aí aquilo ali foi tipo um refrigério, assim, sabe? No sentido de, sim, tem um sentido tu estar aqui, sabe?
é importante tu estar aqui, porque ao mesmo tempo que eu me questionava o que eu tô fazendo aqui, que eu não conheço ninguém e tá tudo acontecendo, mas eu não sei o que está acontecendo, foi um rosto conhecido que eu não via há muito tempo, e ela veio fazendo uma dança assim muito de Deus, assim, e ali foi a minha primeira experiência mesmo com o Senhor, foi no encontro com Deus feminino. Foi bênção, assim, bênção, foi um tratamento, foi bem complicado, assim, porque o senhor sabe, né, quando a gente serve aos espíritos, muitas coisas a gente ainda fica as marcas, né, e ali foi... mais profundas. Foi de Deus. Bem, nesse ajuste do casamento, acho que tem uma coisa que nem todos sabem, né, Isma? Exato. Tu tinhas uma vida oculta, meio secreta, com as drogas. Exatamente. Que foi uma coisa que, olha, me carregou por muito tempo, e pra gente ser mais, né, dizer quanto tempo, até novembro de 2019. Foi um tempo onde, até foi ali onde Deus, né, me deu a última oportunidade. Mas antes disso, trabalhava muito na noite, trabalhava com festas, DJs, viajando por cidades, bebidas, mulheres, traições. Eu digo que é um contexto um pouco que veio da minha família, que eu via meu pai fazendo, né, os atritos dentro de casa, uma coisa que eu sempre disse que não ia acontecer comigo, mas eu deixei me levar por todos os ambientes onde eu andei, né. Sempre fui uma coisa que é muito interessante, que até eu tenho conversado muito com o Saed a respeito, que é a questão que eu queria me inserir em alguns grupos. Já me inseri no meio dos grupos da galera com mais dinheiro, os guris, né, os jovens com mais dinheiro. Já tentei me inserir na galera que andava de moto e azucrinava pelas ruas, de carro. Então lá em Cachoeira eu sempre tentei achar algum grupo que eu me inserisse, né? E pra mim sempre foi, eu tenho que me inserir, até que eu caí nas drogas, bebidas e drogas, né? Mas depois de um tempo de beber e usar maconha, eu disse, não, se eu vou matar o meu corpo, eu mato só com um. Retirei as bebidas e fiquei só nas drogas mesmo, na cannabis sativa, né? E eu achei que esse grupo seria maravilhoso pra mim. Mas, na verdade, ao invés de eu me inserir num grupo onde ia me levantar, porque eu sempre achei, não, nada a ver, Deus criou a maconha, né? Deus criou as ervas daninhas do campo, tá tudo escrito ali, né? Deus criou a maconha, não tem como, é abençoado por ele. Né? Infelizmente, né? Mentezinha que a gente desacredita. Mas, entrei nesse grupo, e nesse grupo foi um grupo que, ao invés de me levantar, só me afundou cada vez mais. As pessoas que eu andava, tem até uma história que ela conta ainda, que é quando eu andava com essa galera, ela disse, cara, eu vi um cara, tipo, parecia um morador de rua andando contigo, cara. Daí aquilo já me deu um alerta, como assim um morador de rua andando comigo? O cara não era, mas ele não era um cara que tinha um aspecto bom, sabe? Não era um cara que tinha um aspecto limpo, era sempre sujo, assim. Meio mulambo, assim. Meio mulambo. Foi uma das situações que começou a me dar alertas. Durante a vida começaram a me dar alertas. E aí eu ficava pensando, mas não levava tão em conta, né? Capaz, não vamos... Capaz, maconha não tem nada a ver. Deus até abençoa a maconha, nada a ver. Né? E nisso, cada vez mais me afundando. Até que chegamos, né? Em novembro de 2019. Não, foi 2020. 2020 foi ali que foi o real encontro com Deus. Tive um encontro com Deus antes de tudo isso, né? Mas logo depois eu... No retiro tu foi? Isso, fui. Ali foi em 2016, daí eu tava meio firme, fui no retiro, pro encontro com Deus, mas depois eu me deixei levar pelas circunstâncias e acabei deslizando de novo e voltei para as drogas. E nesse encontro com Deus, em 2020, em novembro de 2020, num sábado ensolarado, né, de calor, bastante calor, naquele novembro caloroso,
eu quis tomar banho de cachoeira com alguns amigos. E do grupo, né? Daquele grupo que a gente quer se inserir. E fui tomar banho, queria tomar banho de cachoeira. Fui para umas cachoeiras aqui na Morungaba. Só que sem eu saber, eu ia ser ofertado para alguma entidade, não sei. Hoje até eu tenho me falaram ali que era indígenas, algumas entidades indígenas, mas né, não sei, como eu não conheço muito, então para mim fazem parte do mesmo pacote. E eu ia ser ofertado para essas entidades nas cachoeiras, só que eu não sabia, eu estava indo para tomar banho de cachoeira. Só que quando eu chego lá nessa cachoeira, depois de ter tomado um pouco de banho, eu entrei num lugar onde parecia, automaticamente, quando eu entrei naquele lugar, o Espírito Santo já falou: cara, tá muito fechada essa mata, tá tudo muito estranho aqui. Mas eu não dei bola, ouvi, mas não dei bola. Segui meu banho ali. Quando eu ia entrar numa nova cachoeira que parecia um chuveiro muito lindo de verdade, tinha um rapaz, que o Espírito Santo falou de novo. Te lembra que João Batista era o cara que batizava? E naquilo me desceu um medo, aonde eu olhei e entendi que eu ia ser batizado e ser entregue ali, ofertado naquele momento. E ali eu comecei a clamar. Ali eu vi a coisa ficar preta de verdade. Né? Estavam te cercando. Exatamente. E naquele momento foi que eu comecei a clamar, como eu digo e às vezes brinco, né? Eu comecei a barganhar com Deus. Porque eu disse: pai, se tu me salvar daqui, pelo menos 2 domingos eu vou. Pelo menos 2 domingos eu vou. Mas como aquilo não cessava, eu continuava orando mentalmente, porque eu não podia esboçar nenhum tipo de verbalizar. Aí naquele momento, então eu só orava mentalmente, pedia pra ele me tirar daquele lugar, tirava daquele buraco, me tira desse buraco, porque era um buraco, realmente era um buraco, porque eu entrei pra dentro da terra, assim, por exemplo, pra ir nessa última cachoeira. Então eu pedia, clamava, e esse cara que tava batizando lá, ofertando, não sei, realmente, ele estava rindo muito forte, aquela gargalhada. Exatamente, aquela gargalhada, né, tenebrosa, assim, que me fez temer por bastante tempo depois. Muito forte, e comecei a clamar cada vez mais, cada momento mais, cada segundo mais, até que teve um momento onde ele disse: eu sabia que não ia dar certo, vamos embora. E ali eu vi a mão de Deus acontecendo. A partir dali foi um rasgar dos véus mesmo, e enxergar quem estava comigo, quem estava do meu lado, amigos que eu dizia que eram amigos, que não eram tão amigos assim, né? Então ali Deus rasgou os véus. Ali Ele abriu os meus olhos e me mostrou o que eu precisava todo o tempo da minha vida. Tanto é que foi no mesmo dia da nossa filha mais velha, que é a Mari, de 14 anos, que quando eu consegui sair de tudo aquilo de lá, de toda aquela atmosfera, eu cheguei em casa rindo, brincando com o pessoal, porque eu tinha recebido uma nova vida, né? E quando a gente chegou no salão de festa, eu olhava para todos os meus amigos que estavam ali de verdade, e de novo o Espírito Santo disse: cara, todas as pessoas que tu precisou o teu tempo todo da vida, que tu procurava, estão aqui. E ele foi me mostrando um por um, mostrando: ali tá esse fulaninho aqui, aquele ali, todos os que tu precisa para tua vida, para tu crescer, estão aqui nesse momento, né? Então ali foi em ver o quanto Deus me amava de verdade, quanto Ele queria que eu estivesse desde muitos anos debaixo das mãos dele, e eu que, né, dei aquela rebeldeada, queria ser o rebelde, né, da família. E a questão da droga? Tu conseguiu vencer numa decisão? Naquela decisão ali, naquele momento ali, Deus me limpou. Nunca mais senti vontade. Isso fazem
já faz uns 6 meses, contando acho que lá uns 6 meses, 7 meses, que nunca mais me deu vontade, já senti cheiro, foi uma limpa, ali foi uma limpa. Ali foi onde ele disse assim, aqui tu está curado e... esqueci a palavra. Curado e liberto. Aqui tu está curado. Lid, vamos falar para muitas mulheres agora, como é que foi ser casado com alguém inconstante, né? Ia para a igreja, te largava e ia embora, mas ainda tinha o flagelo das drogas. Como é que foi isso? Assim, como é que tu conseguiu resistir, acompanhar até chegar esse dia? Isso. Para mim foi um pouco mais fácil suportar essa situação depois que eu já conhecia, né? Sabia de quão difícil seria lutar pelo meu casamento, porque eu sempre tive o sonho de casar, sempre foi. Só que aí o que acontecia? Eu ia pra igreja, o Isma drogado, muitas vezes eu chegava da igreja, assim, eu tinha recebido a palavra, aquilo era maravilhoso. E teve um período muito difícil do Isma, que era difícil encontrar e falar com ele quando ele não estivesse chapado, porque ele estava sempre. Ele acordava de manhã e ele tinha que fumar, meio-dia ele tinha que fumar antes de comer, de tarde eu já nem sabia por onde ele andava, de noite então ele chegava de madrugada. E aí o que acontece, né? Como ele fumava maconha, uma das situações da maconha é realmente deixar a pessoa risonha e brincalhona. Eufórica. E eu tava no auge da minha revolta. Então o que eu não queria era ouvir a voz dele. Porque era complicado. Eu nunca vejo meu marido. Quando eu vejo meu marido tá drogado. E ele sempre tinha uma desculpa, porque como ele conhece a palavra, ele sempre tinha uma desculpa baseado na palavra, algo que não existia, como por exemplo, a maconha é uma erva natural, Deus fez as ervas, então não é de Deus. Eu dizia, Isma, vamos na igreja. Eu não vou na igreja porque tá na palavra que onde 2 ou mais estiverem, ele sempre tinha uma desculpa baseado na palavra para fugir. Aí eu dizia, Isma, vamos na célula. Não, eu não vou, aquilo lá é coisa para crente. Isma, mas vamos, a tua família tá lá. Não, mas a minha família também tá em casa. Mas ele não tava em casa com a família. Então era muito complicado. Nessa época, então, que ele trabalhava de noite, pastor, era muito complicado. Porque, além dele trabalhar de noite, foi uma época que a gente se apertou muito e a gente foi morar junto com a minha mãe e com meu pai. Então, imagina, Nossa Senhora, eu sempre trabalhei, assim, muito, né? Muitas horas e sempre, sabe, me dediquei, assim, bastante. Então, eu chegava tarde do trabalho. E quando eu chegava, o Ismael não tava. Aí no outro dia eu saía pra trabalhar, e como ele tinha trabalhado de noite, ele dormia até meio-dia. Só que imagina pra minha mãe, que já é antiga, que não era acostumada com esse tipo de sistema. Aí eu chegava do trabalho cansada e eu ainda tinha que responder pra minha mãe o porquê que o Ismael tinha chegado, porque daí a minha mãe controlava. O Ismael chegou às 5 da manhã. Essa semana ele chegou 3 vezes esse horário, sabe? Chegava com cheiro de droga. E aí imagina, eu tava ali deitada e ele chegava desse jeito pra deitar do meu lado. Então assim, era muito complicado, muito. Mas aí em contrapartida, apesar de não aceitar também, a minha sogra me aconselhava muito. E ela sempre dizia, Lid, Deus sempre vai levantar um na nossa casa e esse um vai ter que carregar o fardo até os outros se levantar. Uau! E aí eu dizia, não, então eu acho que esse é o fardo, mas nossa, eu chorava litros, mas... Um fardão, não fardaço. Umas toneladas de fardo. E aí sempre isso. E aí uma vez também eu disse, não quero mais. Não é pra mim, eu não quero mais, eu não quero. E a mãe dele, assim, por muito tempo acompanhava muito de perto, porque ele é o mais novo e tal. E acompanhava mais de perto. E aí eu disse pra ela, eu liguei pra ela pra dizer, não quero mais. Ele vai voltar pra cachoeira e aí vocês botar no correio lá. Vou devolver. E aí ela me disse bem assim, ó, Lid, tu vai se separar, ok, tu sabe até quando tu suporta, eu te entendo,
Mas pensa que hoje tu vive com ele, tu já conhece todos os defeitos dele e tu já aprendeu a lidar com isso. Tu vai se separar dele e amanhã depois tu vai conhecer outra pessoa que tu não sabe. E ele pode ter defeitos muito piores do que os do Ismael. Isso é bem real, né? Bem direto, tipo, não devolve, fica aí. Então foi assim, foi muito importante, assim, sabe? Sim. Ela nos ajudar nessa questão. E aí depois também, quando a gente já estava na Seara, quando a gente veio pra Seara, o que foi realmente muito importante foi quando eu entendi que eu não vinha na igreja e eu não buscava Deus pelo que Deus era. Eu vinha na igreja e eu buscava Deus porque eu queria resgatar o meu marido e eu queria, como eu dizia pra ele, era uma família de comercial de margarina e ele dizia que isso não existia. E eu busquei muito tempo isso. Eu não buscava Deus pelo que ele era, eu buscava Deus pelo que ele podia me dar. E o que eu pedia pra Deus? Um casamento, família. E aí até que eu, num discipulado, daí a minha discipuladora disse: Lídia, tá na hora de tu buscar por ti e deixar o Isma pra Deus. Para de buscar, porque assim, era muito frustrante. Porque eu buscava, eu fazia e ele cada vez pior. E aí quando eu comecei a buscar Deus, por mim, sabe? Focar em quem eu era em Deus e que eu era também importante para Deus, as coisas começaram a mudar. Porque aí, se ele não vinha na igreja no domingo e eu vinha e eu chegava em casa e ele estava drogado, eu não perdi a minha graça, eu não perdi a minha bênção. Ficava triste, com certeza ficava, mas eu não perdi a minha bênção, porque muitas vezes eu vinha na igreja e por ele ser muito espontâneo e se dar até bem com todo mundo, às vezes parecia que eu botava o pé na igreja e todo mundo: cadê o Isma? Tá sumido, cadê o grandão? Não era aquilo: oi irmã, como tu tá? Era: cadê o Isma? Onde ele tá? Às vezes vinha um e outro irmão que dizia: ah, eu vi o Isma no posto. Não precisava me dizer mais nada. Claro. Porque se viu ele no posto, viu ele drogado no posto, viu ele, sabe? E aquilo me arrasava. E aí quando eu comecei a entender que era dessa maneira e que se Deus quisesse eu ia ficar com ele e que se Deus não quisesse não ia ser com ele, eu comecei a me firmar. Eu comecei a entender, eu comecei a receber mais, sabe? Eu comecei a entender que antes pra mim eu era muito, a salvação é individual, sabe? Mas a salvação é individual. Óbvio que a mulher tem que buscar pelo seu casamento, tem que buscar pelos seus filhos, mas não adianta eu buscar pra ele, buscar pras gurias e não buscar pra mim. Não adianta, sabe? Eu não recebia, e aí ia chegar um momento, como muitas vezes chegou, eu não tinha mais o que oferecer, porque eu não estava recebendo. Então, o que eu posso dizer, assim, para mulheres que passam por essa situação e que inclusive até a gente já teve assim alguns bons testemunhos de mulheres que já passaram por problema de marido com drogadição, muitos maridos com problema de traição, é a questão do se posicionar, mas o se posicionar em Deus, sabe? Eu amo meu marido, mas se Deus quiser eu vou ficar com ele, e se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Só que família é um projeto de Deus. E se a gente buscar, e se a gente lutar, a gente vai conseguir essa restituição que a gente busca. E às vezes é só a maneira de buscar errado, sabe? Porque eu entrava e na hora do apelo, nossa, a palavra toda eu ouvia: nossa, essa palavra é pro Ismael. Essa palavra toda é pro Ismael. Eu chegava dizendo pra ele: a palavra é isso. Ele tava em Nárnia, ele nem ouvia o que eu tinha. Nem ouvia nada. Então essa questão assim do se posicionar e do buscar faz toda a diferença, porque é muito difícil suportar saber que ele chegava cheirando a perfume de mulher e ele deitava do lado. E é aquela questão do domínio próprio, porque eu não sou nenhuma santinha queridinha. Quando ele chegava, às vezes ele chegava cansado. Pensa se ele dormia. Não dormia. Vai discutir a noite inteira comigo. Tu não estava se divertindo? Agora tu vai se divertir em casa. Então antes de eu entender isso e eu buscar pra mim,
a vida dele também foi bem complicada. Foi muito tenso, muito. né? Foi tenso. Porque era uma maneira que eu tinha de compensar. Ah, tu tava na rua, tu tava me traindo, então dentro de casa tu não vai ter sossego. Dentro de casa, por que eu vou ser uma mulher bacana pra ti se tu não é um homem bacana pra mim? Só que em algum momento alguém ia ter que ceder. Porque se não fosse um homem bacana e não fosse uma mulher bacana, era ruim, não era certo, né? Então dar este primeiro passo do calar, do encher a boca, encher a boca de água, de respirar, do não falar, é difícil, até hoje é muito difícil. Isma, o que mudou assim nessa mudança? A tua visão, por exemplo, de família, né? de ver ali, as meninas, o que mudou dentro de ti? Então, a gente fez o Casados para Sempre e no Casados teve algumas coisas que falaram comigo. E aquilo eu comecei a guardar dentro de mim, né? Eu sabia que ela tinha que mudar, eu ficava naquele sentimento, não, tem que mudar. Mas, quando na verdade eu entendi que quem tinha que mudar era eu. Quando eu tinha que olhar para ela e ver o quanto ela continua sendo maravilhosa, uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora. E era uma coisa que eu não via. Tudo isso, toda a qualidade dela, eu sempre focava nos defeitos, tanto dela quanto das meninas. Eu sempre focava nos defeitos. Então, a nossa briga dentro de casa era sempre isso, porque eu olhava pro defeito delas. Quando eu comecei a entender e eu comecei a olhar para a qualidade delas, aquilo começou a me transformar, porque eu via que nelas tinha muita coisa para aprender, muita. Ainda hoje eu estou aprendendo, hoje eu consigo dar mais abraços e dizer que eu amo ela, né, do que antigamente. Antigamente eu nem abraçava, nem queria, eu ficava, sai, não fica, volta, tá calor, você me dava uma desculpa tá calor, não encosta em mim, tá calor. Hoje não, hoje eu quero que ela esteja comigo, eu quero que ela me abrace, eu quero que ela viva, claro, tem alguns, né, por exemplo, que eu não gosto, mas ainda, eu olho assim, hoje eu consigo olhar a qualidade delas, o quanto elas são muito maravilhosas para o meu crescimento, para minha mudança. E todos os dias eu, tanto para ela quanto para as meninas, que eu digo, antigamente eu não tinha aquela situação de dizer, muito obrigado para as meninas. Hoje eu já consigo falar o muito obrigado. Muito obrigado. Vocês estão fazendo as coisas aqui, muito obrigado. Sabe, agradecer por elas estar comigo, agradecer por tudo que elas têm sido, porque, que nem eu digo para elas, vocês me suportaram muito, né? Então, hoje eu consigo ver toda a qualidade delas. Então, para mim, isso que é hoje eu consigo enxergar verdadeiro a família aquele do comercial de margarina. Hoje eu vejo a possibilidade da gente chegar nisso. Claro, a gente é tudo meio ogro, assim, né? Uma família meio estranha, mas é legal. Essa nossa estranheza que nos completa, que nos faz a gente se fechar. Então, cada um tem uma ideia, mas no momento certo a gente pega junto e a gente consegue, sabe, se linkar. Verdade. Um Deus que realiza sonhos. Vamos falar daquele dia do casamento e sonho, né, de ter a cerimônia, o casamento público. Exato. É realmente um sonho que eu sempre tive desde pequena. Talvez devido ao meu contexto familiar, só uma pincelada assim rápida, mas meu pai era alcoólatra, então era uma situação muito complicada, né? Foi um casamento complicado e pra mim eu queria ter o meu casamento, era um sonho assim, nunca sonhei com 15 anos nem outro tipo de festa. E quando eu conheci o Isma, na primeira oportunidade que eu tive, eu disse pra ele que o meu sonho era casar. E a resposta que ele me deu era que se eu quisesse ficar com ele, nós não iríamos casar, porque ele não acreditava em casamento. Porque ele também tinha um contexto familiar complicado. E ok, né? Seguimos em frente. As possibilidades do casamento, mesmo já conhecendo a Deus, mesmo já conhecendo a Cristo, como era pra mim um sonho, era o meu sonho, era meu aquilo.
eu fazia tudo do meu jeito. Eu marcava a data, eu comunicava para ele, eu dizia como ia ser. Inclusive nós, 3 datas canceladas, né? 3 datas canceladas com muita coisa paga. Muita coisa paga. Que eu ia lá, eu me programava e eu ia pagando. E simplesmente não acontecia por vários motivos. Vários. Teve uma vez que acho que uns 2 meses antes, assim, eu já tava na fase do querer começar a entregar convites. E a gente estava dentro do carro e ele disse, eu pensei melhor e eu não quero casar. Assim. Eu tive, assim, uma crise muito complicada, porque, enfim, também uma das coisas, assim, que aflorou devido a todo esse nosso relacionamento conturbado foi a depressão, assim, umas crises bem complicadas, assim, de depressão. E aí, quando ele disse, não quero casar, não vou casar, não tô pronto, com coisas pagas, com a data marcada, com tudo, nossa, assim, ali foi terrível, assim. E aí, essa questão, assim, do sonho veio, pra mim já tava morto, não tinha mais casamento, eu não queria mais casar, não precisa mesmo, talvez isso não é pra mim, talvez nem é um sonho que Deus colocou no meu coração, eu que tava colocando isso demais, eu que tava alimentando, porque, poxa vida, o cara já desmarcou 3 datas, né? Lá no início ele me disse que ele não era pra casar, então é eu que tô insistindo com isso, não vai dar certo. E aí teve uma célula de final de ano, logo depois do encontro com Deus masculino, esse último que teve agora. E aí o filho da Thaís foi no encontro e aí eles estavam lá revelando e falando sobre as maravilhas que tinham acontecido no encontro com Deus. E aí ele pegou e disse, Deus me revelou a data do meu noivado e a data do meu casamento. E na hora, mexeu. Eu pensei no sentido de, Deus revelou pra ele e será que pra mim o Senhor nunca vai revelar nada? Mas na hora veio o constrangimento, sabe? E pedi perdão ali, e ok, tá, e tudo certo, e bola pra frente. Só que aí, aconteceu isso, e aí depois a gente ainda teve o casamento da Leila e do Cirone. E eu participei, ajudei no que eu pude, assim, pra mim, como se fosse pra mim, sabe? Leila, que flor que tu quer, Cirone como quer, a gente veio, ajudou a organizar, e a gente foi no casamento, foi tudo maravilhoso, tudo perfeito. Quando a gente saiu daquela pizzaria, eu não sei nem como começou, mas a gente começou a brigar tanto. Pastor, assim, a gente foi do céu ao inferno em 5 minutos. Foi terrível. E ali, naquele dia, eu decidi que eu ia me separar. E eu não queria mais. Porque eu não podia viver meu sonho. Ele tava sempre drogado e ele vivia para aquilo, e ele vivia para os amigos, ele só queria aquilo. Ele não me queria, sabe? Ele não queria família. Ele não queria nada com nada. Então uma vez eu cheguei, eu conversei com ele, e aí eu disse, né, Isma, tu já parou pra pensar que muitas vezes tu não compra o pão, mas tu compra a droga? E tu não se pergunta como o pão tá em cima da mesa. Tu come o pão, mas e como o pão tá ali? Mas o da droga nunca faltava. Isso tá muito errado. E daí ali naquele dia, depois daquela cerimônia linda, daquela recepção linda, tudo lindo, eu decidi que eu não queria mais. E eu não queria mais, e eu ia me separar e eu não queria mais. E aí o Isma teve esse encontro com Deus verdadeiro dele. Foi tudo em novembro? Sim, foi tudo. No carretel. E aí o Isma teve esse encontro com Deus aí verdadeiro dele. E aí ele, com a minha discipuladora, bem doidinhos, começaram a programar o casamento, só que seria surpresa. Uau! E eles começaram a organizar muitas coisas surpresas. Só que aí, né, glórias a Deus, o Isma tinha uma reunião com o Senhor. E o Senhor aconselhou ele.
conta pra ela, porque é o sonho dela e é direito dela participar. E aí ele me deu a notícia, nós estávamos indo no centro, eu não me lembro o que a gente estava fazendo, ia comprar algumas coisas e a gente parou ali no centro de Gravataí. E aí ele escreveu ali no celular, na lista de convidados que ele já tinha, e aí ele escreveu: Lidy quer casar comigo, e me mostrou o celular. E eu ali, na hora, a única coisa que eu conseguia fazer era chorar. E aí depois, assim, olhando todo o contexto, foi engraçado, porque ele bem grande e eu dentro do carro pequena, chorando, abaixada, e ele falando, ele chorando, e a gente estava na frente da parada do ônibus. E as pessoas apavoradas, né, imaginando o que poderia estar acontecendo. E ali realmente foi algo assim, ó, foi surreal, assim, ali foi Deus me pegando no colo, porque eu não sei explicar o porquê, mas aquilo ali sempre foi o meu sonho, e eu sempre quis casar, eu sempre quis a questão da cerimônia. Em 2017, quando a gente casou no civil, eu disse pra ele que eu me sentia enganada, eu me sentia traída, porque ele casou comigo no civil pra dizer, ó, casamos, tu não queria casar? Casamos. Mas ele sabia que pra mim não era o civil, era o casamento em si. E foi surreal, foi muito de Deus. Uma das coisas assim que já perdi, né, por falta de obediência, porque não era Deus, quero casar, como vai ser, e eu já conhecia a palavra, já sabia como era, mas não, Deus, essa vai ser a data, eu quero dessa maneira, vai ser isso, só que assim, ó, sebo na canela, eu já organizava tudo. Olhando na frente. E nunca dava certo, porque não era o momento e não, né. Muitas pessoas ajudaram no nosso casamento. Foi um casamento assim a muitas mãos. Muitas mãos. Muitas mãos, muitas mãos. A gente foi assim abençoado de uma maneira surreal, surpreendente. Uma das coisas assim também que pra mim, até depois, a questão do casamento tinha perdido um pouco de sentido, porque a minha mãe, ela sempre dizia, né, que ela ia fazer o meu vestido de casamento. E o meu vestido do casamento no civil foi a minha mãe que fez. Aquele vestido que eu estava, minha mãe que tinha feito, era um vestido de crochê. E aí, pra mim, tinha perdido o sentido, porque a morte da minha mãe foi muito dolorosa, foi complicado. Durante aquele período que a minha mãe estava hospitalizada, a gente se separou. Nós estávamos fazendo casados para sempre. Então, assim, ó, foi um tratar já de muito tempo, muitas pessoas, a felicidade das pessoas quando receberam o convite do nosso casamento, sabe? Algo verdadeiro, todo mundo se propondo a ajudar. É uma coisa que eu tinha muito mais dificuldade, hoje eu já consigo trabalhar melhor isso, mas eu tinha muita dificuldade de aceitar ajuda, de receber ajuda. Eu não conseguia receber ajuda, mas eu tinha em mim que eu tenho que ajudar sempre todo mundo. Qualquer coisa, precisou de ajuda, eu tenho que correr. Mas pra mim parecia que eu era um estorvo. Eu não podia depender de ninguém, não podia receber ajuda de ninguém. E o meu casamento foi graças a Deus e a ajuda de muitas pessoas. Nossa lua de mel foi paga pelas pessoas, nosso casamento, sim, a gente recebeu, ofertaram nossa lua de mel. Tudo, praticamente assim tudo. A gente foi muito pouco. Nesse último bloco nós vamos conversar sobre aquilo que Deus está queimando no coração deles para fazer no reino de Deus. O Ismael tem uma compaixão, o Espírito Santo está gerando nele algo, e na Lidy já há algum tempo. Então nós vamos ouvir primeiro, Ismael, o que Deus, além de fazer uma grande restauração, né, pessoal e familiar, agora também está na obra de Deus. Amém. E uma coisa que eu sempre ouvi e eu não levava em conta, tanto é porque eu não estava dentro da igreja, não olhava para Deus, foi que eu seria, assim como Pedro, um pescador de homens, uma pessoa que ia ao mundo, ia buscar essa galera que está necessitando conhecer Jesus de verdade, conhecer o amor dele de verdade, não aquilo que é falado, mas um amor de verdade. Uma coisa que eu não tinha conhecido ainda. Então, sempre me falaram isso. Cara, tu tem esse dom, tem esse dom. E eu, não tenho dom nenhum. Nunca acreditei nisso, sabe? Nunca levei em conta também. Até o dia que Jesus se revelou a mim
me mostrou e vem cada dia mais e mais me mostrando o quanto ele tem um algo grande e um algo maravilhoso para minha vida. Então ele tem mostrado isso e tem transformado todos os dias minha vida. E vamos à palavra, né? Romanos 10:14. Como virão se não há quem pregue? Então, isso tem mexido muito comigo. Como uma pessoa vai ouvir de Deus, vai saber do amor dele, se não há quem pregue, se não há alguém que vá e fale para a pessoa que, cara, Deus te ama, Deus é contigo, Ele te quer aqui, chega a me arrepiar, mas Ele te quer aqui, juntinho, abraçadinho. Logo que eu vim, a primeira vez que eu vim conversar com o pastor, eu disse que a pregação que eu ouvi do Jonas, a gente é aquela ovelha que a gente não pode fugir do nosso cercadinho. Então, cada vez mais a gente tem que estar dentro do nosso cercadinho. E estar dentro do cercadinho é maravilhoso, porque é estar perto de Deus. E conhecer esse amor que Ele tem pela gente, esse amor que Ele tem. Então, o meu caminho é esse. É ir e falar esse amor que me resgatou, esse amor que me tirou das drogas, esse amor que me tirou das traições, esse amor que me tirou das bebidas, esse amor que me tirou de uma vida destruída, de uma vida que todo mundo olhava. Até foi engraçado que uma amiga nossa disse, cara, se o Isma casou, se o Isma tomou jeito, qualquer um toma, porque era muito horrível a nossa vida mesmo. Como a gente fala e conversa, era um relacionamento muito tóxico. Era muito tóxico. E se Ele me deu essa oportunidade de estar aqui hoje comentando isso, cara, tem salvação não só para mim, mas para quem estiver disposto a conhecer esse amor que é de Cristo, esse amor que... Então, essa palavra fala muito comigo. Como virão se não há quem pregue? Como virão se não tem alguém que leve esse amor para fora? E uma coisa que fala também é... Às vezes eu não vou falar, mas vocês vão ver como tem visto no nosso relacionamento o crescimento que Deus tem nos dado. Esse amor que Ele tem jogado em nós e nos dando cada dia mais, fazendo nós crescermos nele e na palavra dele. Então, é isso. Glória a Deus. Vai dar muito fruto. Por outro lado, Deus já trabalhava no teu coração uma compaixão também pelo esquecido, pelo jogado na rua, né? É verdade, pastor. O nosso chamado, assim, ele é bem... Não digo que ele é diferente, mas são vertentes diferentes, porque o Isma, ele gosta muito de trabalhar com afastado jovem, porque ele foi um jovem afastado, então às vezes a gente até brinca, né, o Isma e seus amigos de 16 anos, porque como ele tem essa linguagem mais espontânea, ele consegue, né, conversar melhor com essa galera. E eu sempre queimou, assim, trabalhar o mais vulnerável, porque o que acontece? Muitas vezes a gente acaba elitizando o amor de Cristo. Ah, eu sou merecedor, o Senhor é merecedor. Mas aquela pessoa que está lá tirada na calçada, perdeu, atirou a vida fora, ou tá lá porque quer, porque tem os albergues, tem as fazendas, e a pessoa não vai porque não quer, sabe? Aquela pessoa lá tá numa situação complicada, a família é pobre, mas a mulher tá lá cheia de filho porque quer. A gente tem muito costume de dizer que as pessoas estão naquela situação porque querem. E não, elas não estão naquela situação porque querem, elas estão naquela situação porque elas ainda não conhecem o amor de Cristo, sabe? Nós já passamos por situações muito complicadas, muito mesmo. E a gente não estava naquela situação porque a gente queria, nós estávamos naquela situação porque a gente estava cego, sabe? Cego de verdade, de não enxergar uma luz no fim do túnel. E essa questão, assim, de trabalhar com os vulneráveis, tanto morador de rua, como família em situação de vulnerabilidade, e pessoas também que
conhecem a palavra, mas que não conhecem o amor de Cristo. Porque conhecer a palavra é uma coisa, mas conhecer o amor de Cristo é outra completamente diferente. Então isso é uma coisa que sempre me queimou. E depois da volta do Isma, muito mais, porque eu disse para ele, Isma, nós somos resgatados. Nós somos fruto de Deus, que nunca desistiu de nós, mas teve pessoas que foram ferramentas e que não desistiram da gente. Por exemplo, quando o Isma estava no auge, assim, da droga, de muitas vezes, pastor, eu ter que sair, assim, daqui da igreja, bem de canto, porque tinha pessoas que moravam muito perto da nossa casa e que a gente poderia oferecer uma carona, porque morava perto. Mas eu sabia que o Isma, além de estar drogado, ele tinha fumado dentro do carro. Então a pessoa que entrasse ali ia ficar doidona ali junto. Então, eu vinha pra igreja e às vezes eu saía, é real, assim, é triste, mas é real. Às vezes eu saía fugida. Pra ninguém pedir carona ou pra não ficar com vergonha de não oferecer carona, porque, né, vai pro mesmo lado. E aí, nisso tudo, os nossos discipuladores, por exemplo, vieram em reuniões do Alçar com a gente, sabe? Pra poder aprender como ajudar ele. Porque não tinha um conhecimento, né, assim, com uma situação de drogadição, assim, do jeito que ele tava. Porque às vezes a gente fala drogadição e as pessoas, só fumava maconha e ficava doidão. Não é só isso, sabe? A pessoa perde a noção, a pessoa se afasta de todo mundo. Não é só a cocaína, só o crack, só os injetáveis. A maconha, ela é pior ainda porque é muito mais fácil de conseguir. É muito mais barato e o que nem ele comentou aqui, que ele andava com umas pessoas que assim, ele não tinha, mas todo mundo tinha e todo mundo fumava aquela maconha. Então às vezes ele não tinha, mas ele estava sempre chapado. Sempre, ele sempre ia dar um jeito de conseguir, sem, graças a Deus, né, mas sem precisar roubar, sem precisar fazer nada, mas ele sempre tinha. Então, eles vieram conosco, algumas pessoas também me ajudaram nessa questão do lead, não é ele por ele, busca Deus por Deus, também fez muita diferença, porque o que acontece, e que eu passei isso, quando uma mulher casada, ela vem na igreja com o marido, e depois ela começa a vir sozinha, infelizmente, tem aqueles olhares no sentido de onde está o marido? Cadê o marido? Cadê? Por que ela está vindo sozinha? Muitas vezes chegavam a pergunta, como ele disse várias vezes, eu botava o pé na igreja, cadê o Isma? E eu acho que talvez falta um pouco de sensibilidade no sentido de ela não está com o Isma, mas ela está na igreja, ela está buscando. Oi, irmã, que bom que tu veio. Isso. Faria tanta diferença. Nossa, ajudaria, né? Muito. E muitas vezes, como aconteceu comigo, eu cheguei e eu disse pra minha discipuladora que eu não iria mais vir na igreja. Eu não iria mais vir, porque tava realmente muito pesado. Teve, assim, um período que tava muito pesado de... Num culto, 3 pessoas diferentes viram me perguntar. Por ele. Por ele. E aí, assim, as pessoas me perguntavam já sabendo. Mas eu vi ele no posto, porque assim, ele morava naquele posto da 68. Se o senhor fosse de manhã, se o senhor fosse de tarde, se o senhor fosse de noite e talvez de madrugada, o senhor ia encontrar ele lá. Ele estava no posto, ele ficava, ele morava naquele posto. O gerente do posto uma vez disse pra ele, cara, tu quer que eu coloque um colchão aqui pra ti? Ele ficava só no posto, só porque ele passava alguém, enfim, fumava, voltava, era uma loucura. E aquilo ali acabava sendo muito complicado, e aí eu cheguei pra minha discipuladora e eu disse, não vou mais na igreja, não vou, porque as pessoas não me olham, as pessoas não me enxergam, as pessoas me olham e querem saber cadê o Ismael. Aí até teve uma pregação do Tadeu que a Samu pregou, e aí acho que o Gê fez uma operação, alguma coisa assim. E aí ela disse também que ela começou a pensar em se afastar porque as pessoas chegavam e perguntavam onde é que tá ele, como é que ele tá. E é ruim a gente ficar respondendo isso muitas vezes, porque talvez, o pastor Mário chegou e acabou de me perguntar. Aí vem a Samu e não sabe o que o pastor Mário me perguntou, mas acabou de me perguntar uma coisa que me machuca. Então eu tava ali sangrando na cadeira, esperando a hora do apelo pra, fugir, porque pra mim já não ouvia mais a palavra. E aí a Samu disse nesse culto do Tadeu que se ela não viesse, quem ia deixar de receber era ela. E aí aquilo ali pra mim fez muito sentido de, realmente, se eu parar de ir,
quem vai deixar de receber sou eu. Então eu não posso deixar de ir. E aí, uma das coisas assim também que era o único elo que eu conseguia trazer do ISMA com a igreja, com Jesus e com tudo, era o amor e movimento na entrega das marmitas. Porque assim, ó, ele não aceitava vir no culto, ele não aceitava ir na célula, ele não aceitava ir em nenhuma confraternização que tivesse irmãos da igreja, porque daí lá também nas oportunidades os irmãos tentavam, né, tipo, ai, tá afastado, o que tá acontecendo e tal, e ele tentava ao máximo fugir disso. E aí eu disse pra ele, Isma, eu me sinto uma viúva de marido vivo, porque eu tô sempre sozinha. Eu sou casada, eu tenho marido, mas eu tô sempre sozinha. Onde eu vou, eu tô sozinha. E tá muito difícil. E aí ele se sentiu super ofendido quando eu disse isso. E aí ele aceitou ir comigo entregar as marmitas. E aí assim, a gente foi, porque a gente voltou, no caso, algumas atividades do Amor e Movimento no início da pandemia. Que aí a gente começou a pegar, na época ainda era potinho de casa em casa, o pessoal separava do almoço ou da janta, a gente pegava. E aí ali a Cintia e o Lu super abraçaram. E aquilo ali também, pra nós, fortaleceu, por quê? Porque o Lu e a Cintia sabiam da condição dele. A Cintia por muitas vezes via que eu tava assim, esgotada. E muitas vezes vinham com uma palavra de conforto, sabe? Respeitavam e não tocavam no assunto, mas sabiam e conversavam sobre, e sempre aceitaram ele numa boa, sabe? Conversava com ele. Quantas vezes a gente tinha que fazer reunião lá no Amor e Movimento na casa do Lu e o Isma ia doidão. E o Lu tratava ele igual. E aquilo ali era onde eu conseguia me agarrar para ele, por exemplo, ouvir um pouco da palavra, para ele ver que sim, que fazia sentido fazer a obra de Deus, sabe? Foi onde eu consegui segurar ele por muito tempo para não se afastar ainda mais. Porque igreja, céu, qualquer coisa que era crente, cristão, irmão, qualquer, nada. Na distribuição das marmitas, ele te acompanhava? Me acompanhava, sempre me acompanhou. E algumas vezes, assim, ainda que eu ficava bem mal, né, ia sozinho. Ele aceitava, assim, fazer essa obra, assim, ele aceitava. E era uma das coisas também que Deus tratou nele, porque ele, não digo que era uma aversão, mas ele não gostava muito dessa situação de morador de rua. Entendi. Porque ele também tinha esse pensamento de, jogou a vida fora, tá aí porque quer, sabe? Era complicado. Vamos dar uma palavra final, que o Isma, né, já disse, olha, eu fui encontrado no caminho. Queria que vocês dessem uma palavra final aí para quem está nos acompanhando, de que a salvação... Uma palavra assim que a gente tem vivido bastante e que tem feito muito sentido na nossa vida é Mateus 6,33, sabe? Primeiro Deus, as outras coisas vão vir. E a gente buscando a Deus, a gente tem experimentado assim coisas surreais mesmo, no nosso casamento, na nossa família, nos nossos relacionamentos, no nosso crescimento espiritual e também no trabalhar na obra. Tem feito muito mais sentido, sabe? Até a maneira como a gente olha e trabalha tem sido muito diferente, porque primeiro é para Deus. Por muito tempo a gente até inclusive fazia a obra pelas pessoas, só pelas pessoas, porque tá passando fome, porque tá necessitando, e era aquela compaixão, mas era aquilo, era carne. E quando a gente começou a primeiro Deus para tudo, nossa vida fez sentido. Tem feito bastante sentido. Esse é o testemunho dessa semana, muito abençoado. Nos ajude, multiplique, envie para conhecidos seus, pessoas que talvez estão como a Lide, né? Aguardando o mover de Deus, como o paralítico que ficava na beira do tanque de Siló esperando que o anjo agitasse a água, ou como o Ismael que tinha alguns sofismas, né, que ele mesmo acreditava, inventava, mas teve um dia que houve um encontro com Deus. Multiplique isso, nós damos toda a honra, todo louvor e toda a glória ao nome do Senhor Jesus.